Olá, amados, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros Silva, trazendo mais um devocional da Palavra de Deus com o título Deus tem ciúme de nós? Essa é a pergunta. Sem dúvida, é correto dizer que Deus tem ciúmes de nós. Há vários textos bíblicos que mostram Deus como um marido que tem ciúme de seu povo, que frequentemente é representado na Bíblia pela figura de uma esposa amada. A Bíblia deixa claro que Deus não aceita dividir sua honra e sua glória com ninguém. Os 2 primeiros mandamentos falam justamente sobre isso. Neles, Deus proíbe que seu povo tenha outros deuses diante dele e pratique a idolatria. O motivo disso é que Deus é zeloso. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 5. Nesse contexto, a palavra zeloso também pode ser traduzida como ciumento, no sentido de um ardor emocional que zela e preserva. Então, as passagens bíblicas que dizem que Deus é Deus zeloso significam basicamente que ele tem ciúme. Livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 14. Mas, muitas vezes, Israel desprezou o zelo do Senhor e se tornou alvo do seu juízo. Livro de Números, capítulo 25, versículo 11. O profeta Ezequiel, por exemplo, teve uma visão das abominações em Jerusalém e de uma imagem que provocava ciúme em Deus. Livro de profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 3. Para Deus, a idolatria é adultério espiritual. Então, quando a nação de Israel cultuava outros deuses, ela era vista pelo Senhor como uma mulher adúltera. E é nesse contexto que Deus é apresentado nas Escrituras como um marido indignado. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 38 ao 43. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo adverte os crentes a não provocarem ciúmes no Senhor através de qualquer idolatria. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 22. E livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 16 ao 21. O ciúme de Deus não é como o ciúme humano, mas é preciso entender que o ciúme de Deus por nós não pode ser entendido sob a base do ciúme humano, em seu aspecto doentio e pecaminoso. Quando falamos que Deus tem ciúmes de nós, estamos recorrendo a uma figura de linguagem com o objetivo de explicar um sentimento próprio de Deus, em termos humanos. Essa figura de linguagem é chamada de antropopatismo. Os escritores bíblicos usam o recurso do antropopatismo basicamente quando eles atribuem a Deus características de sentimentos que são comuns aos homens. Aqui podemos citar como exemplo aquelas passagens bíblicas que dizem que Deus se arrependeu de alguma coisa. Nessas passagens, o objetivo dos escritores
bíblicos é tentar explicar um sentimento de Deus que, em certa medida, se assemelha a um sentimento humano, mas que não é essencialmente igual. Podemos dizer que a ideia de que Deus tem ciúmes de nós entra nessa categoria. Como foi dito, o ciúme que a Bíblia diz que Deus sente por seu povo jamais deve ser confundido com o comportamento desequilibrado e fora de razão de uma pessoa ciumenta. Na verdade, quando dizemos que Deus tem ciúmes de nós, simplesmente estamos dizendo que Deus nos ama e exige de nós atenção exclusiva, fidelidade absoluta e completa adoração. O ciúme, a honra e a glória de Deus. O ciúme de Deus é um ciúme de zelo e de preservação, que, em primeiro lugar, está comprometido com a sua própria glória e com a honra de seu nome. Livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 14. Então se estende sobre o povo que lhes pertence. Isso significa que o zelo de Deus por ser santo nome exige devoção exclusiva de seu povo. Portanto, ao contrário das doutrinas humanistas que têm se espalhado por aí, Deus tem ciúmes de nós, não porque somos tão importantes que Ele não saberia o que fazer se nos perdesse. Mas Deus tem ciúme de nós porque Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos redimiu através do sangue de seu Filho, para o louvor da sua glória. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Por isso, Paulo escreve: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. A conexão entre o ciúme zeloso de Deus, sua glória e seu povo pode ser percebida nas palavras do apóstolo Pedro. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Perceba que Deus elegeu um povo, adquiriu esse povo com sua propriedade exclusiva. E agora, a finalidade desse povo é trazer glória ao seu santo nome, proclamando sua grandeza. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra poderosa. Que ela possa nos abençoar grandemente, em nome de Jesus. Amém.